História oculta, mistérios e arqueologia proibida. Aqui, no Além da Nuvem. Montanhas artificiais feitas por antigos seres, os quais foram chamados de deuses pelos povos antigos, e que são conectadas por túneis capazes de interligar de forma subterrânea misteriosas formações espalhadas por todos os continentes da Terra. Formações essas que nós acreditamos serem simples montanhas. O que você acha disso? Hoje vamos iniciar a parte final, que também é o ponto auge desta trilogia sobre o Monte Meru do Tibete, Kailash, e seus incríveis mistérios. Não podemos ignorar os recentes estudos russos no Tibete e, em particular, na cordilheira do Monte Kailash, cujos resultados, se verdadeiros, poderiam alterar radicalmente o nosso pensamento sobre a história da humanidade e o crescimento das civilizações. Uma das ideias apresentadas pelos russos é que o Monte Kailash pode ser uma vasta pirâmide construída por humanos, ou ainda outros seres mais avançados tecnologicamente. Segundo esta tese, o Monte Meru dos tibetanos é o centro de todo um complexo de pirâmides menores, na verdade 100 no total. Além disso, esse complexo pode ser o centro de um sistema mundial conectando outros monumentos ou locais onde inúmeros fenômenos paranormais já foram observados, bem como diversos eventos ufológicos. E é difícil explicar todas as informações disponíveis em um pequeno artigo desta publicação especial da ONU. Copiei, nessa foto, o complexo piramidal proposto pelos russos quando investigaram a região. Na verdade, a ideia da pirâmide nesta região não é uma coisa nova. Isso remonta ao eterno épico sânscrito do Ramayana, aquele mesmo que mencionamos no vídeo especial sobre os Vimanas, que, se você ainda não viu, deixaremos o link para o vídeo na tela no final deste vídeo. Desde então, numerosos viajantes, especialmente no início do século XX, expressaram a opinião de que o Monte Kailash é perfeito demais para ser um fenômeno totalmente natural, ou que pelo menos dá aparência de algum tipo de intervenção, humana ou não humana. Por exemplo, abre aspas, a forma do Monte Kailash, o Meru tibetano, se assemelha a um vasto templo. Os lados da montanha são perpendiculares, em queda escarpada por centenas de metros. Os estratos são horizontais. As camadas de pedra variam ligeiramente na cor e linhas divisórias aparecem de forma clara e distinta, dando à montanha a aparência de ter sido construída por mãos gigantes, com enormes blocos de pedra avermelhada. Fecha aspas. Quem disse isso foi Captain J.C. Rowling, em seu livro The Great Plateau, publicado em Londres no ano de 1905. No entanto, é justo acrescentar que os russos afirmam ter descoberto, na área do Monte Kailash, as mais altas pirâmides já construídas pelo homem. As alegações, no entanto, foram negadas 3 anos depois por cientistas chineses e na imprensa oficial chinesa, pertencente ao Partido Comunista Chinês. Lembrando que, como vimos no segundo vídeo desta trilogia, a China tem construído bases militares e de lançamentos de mísseis justamente nesta remota região do Tibete. Seja de construção humana ou não, o Monte Kailash é uma das mais misteriosas, secretas e, ao mesmo tempo, uma das montanhas mais sagradas da Ásia, se não do mundo. Tomemos aqui o exemplo da pequena pirâmide francesa de Courhard, que originalmente era folhada por um mármore branco e data do 1º século depois de Cristo. Hoje ela tem esse aspecto e poderia ser facilmente confundida com uma montanha ou um monte natural por alguém menos avisado. Bom, é exatamente isso que os russos afirmaram sobre o Monte Kailash, só que numa escala muito maior. Ora, nós sabemos que é comum que os arqueólogos encontrem até mesmo cidades inteiras completamente enterradas, profundamente enterradas debaixo do solo. Recentemente mostramos aqui no Além da Nuvem esse monumento grego, que estava soterrado na cidade de Magnésia, na Turquia. E não há como negar que o pico de muitas montanhas da Terra de fato parecem pirâmides construídas, inclusive com as 4 faces retas, muito parecidas com as pirâmides do Egito. E o Marcelo Vitor, inscrito aqui do canal, nos mandou essa foto, que é o Morro da Pirâmide, localizado no Vale do Sol, entre as cidades de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, no norte do Paraná. Segundo ele, um amigo que pratica voos de monomotor mandou para ele.
Recentemente foi descoberta uma pirâmide na Serra do Mar, no Paraná, e aqui nós vemos as suas imagens no Google Earth. E esta imagem aqui é de um suposto conjunto de pirâmides em meio à floresta em Rondônia. Não esquece de deixar sua opinião nos comentários o que você pensa disso tudo. Na Serra da Pirâmide, em Santa Catarina, existe uma formação que realmente impressiona. Na verdade, toda a paisagem é exuberante, mas a pirâmide em questão possui uma formação piramidal perfeita. Agora preste atenção nesta imagem. À esquerda nós temos uma cena do filme Prometheus. E à direita nós temos a esfinge da montanha Bucege, na Romênia. E foi neste local que possivelmente uma grande rede de túneis conectando montanhas ao redor do mundo pode ter sido descoberta. Montanhas Bucege. Localizada na Romênia, acredita-se que o Bucege seja a montanha sagrada Cogainon, no qual o deus Zalmoxis residia em uma caverna. Os dácios eram um povo trácio, que eram os antigos habitantes da região cultural da Dácia, muito semelhante, portanto, aos tibetanos que também acreditam que divindades habitam o interior do Monte Kailash. Bom, você lembra do pintor e místico Nikolai Koerik, que vimos no vídeo passado e que era aficionado pelo Monte Kailash, tendo procurado por toda a sua vida o caminho para dentro do Monte Kailash? Ele até pintou um quadro que ficou muito famoso chamado Path to Kailash, que significa o caminho para o Kailash. Bom, acontece que outro de seus conhecidos quadros é esse aqui que você está vendo, que se parece muito com a imagem da esfinge do Monte Bucege. De acordo com as declarações do professor Konstantin Badger, a Romênia é atravessada por uma extensa rede de túneis artificiais. Ele disse: existe uma rede de túneis físicos reais em toda a Romênia. Eu mapeei por medições pontuais apenas alguns desses canais de comunicação subterrâneos, que estão de 4 a 5 quilômetros de profundidade no subsolo. Vale mencionar também que a somente 180 quilômetros do Monte Bucege existe a Salina Turda, que hoje possui em seu interior um grande parque de diversões subterrâneo, a 120 metros de profundidade, mas que no passado já foi uma mina de sal, e seus registros históricos mais antigos datam de pelo menos 1000 anos atrás. Bom, a teoria completa envolvendo a montanha Bucege e sua conexão com o Kailash do Tibete é muito longa para ser abordada nesse vídeo, e faremos um vídeo dedicado apenas aos mistérios da montanha Bucege. Mas o que é necessário ser dito aqui é: aparentemente existe uma conexão de túneis subterrâneos a vários quilômetros de profundidade, conectando as montanhas Bucege, na Romênia, o Monte Kailash, no Tibete, e a Esfinge, no Egito, que por acaso, ou não, também fica ao lado das grandes pirâmides do Egito. E de maneira semelhante à Romênia, o radar de penetração no solo, o CIRA, foi implantado no Egito em 1978 e mapeou um extraordinário complexo subterrâneo debaixo das pirâmides egípcias. As pessoas tendem a pensar que a esfinge egípcia está olhando apenas para as estrelas, mas se você acompanhar os seus olhos e a direção para onde ela olha no mapa da Terra, verá que a esfinge também está olhando diretamente para o Monte Kailash. Sim, ela olha naquela direção. A esfinge é uma importante guardiã desses túneis, e não há uma, mas duas esfinges conectadas a ela, a do Egito e a da montanha Bucege, na Romênia. Este antigo papiro egípcio mostra uma porta com 3 túneis ao lado da esfinge. Vale mencionar que após algumas descobertas relacionadas a túneis dentro da montanha Bucege, misteriosamente, a Romênia foi convidada a participar da OTAN, e existem acusações de que isso tenha ocorrido para que ela não revelasse ao público o que ela descobriu lá dentro, uma vez que não há justificativa para a Romênia ter sido convidada a se juntar à organização do Tratado do Atlântico Norte, uma vez que ela não atende aos requisitos econômicos, militares, enfim, que justificasse este convite, repentino convite, diga-se de passagem. Bom, assim completamos a nossa trilogia, deixando claro que continuaremos abordando os mistérios subterrâneos e as conexões entre algumas montanhas da Terra,
nos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado dessa trilogia que fizemos aqui no Além da Nuvem sobre o Monte Kailash, que é o Monte Meru do Tibete.